Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem por questões, habilidades e competências, totalmente gratuita aqui para o YouTube. Eu sou a professora Thaís Formaggio, e eu tô aqui para te ajudar na aula de hoje a entender a agricultura. Se você está sendo ali uma aluna, um aluno cuidadoso, você deve estar seguindo o cronograma que eu deixo sugerido, porque os assuntos vão se complementando. Nós finalizamos todo aquele módulo da geografia mais física associado com relevo, essa dinâmica da formação dos solos, né? Foram muitas aulas de agente interno e externo, aulas bem detalhadas. E agora, gente, a gente vai tratar de um assunto que é a agricultura, que o Enem adora, e aí eu quero mostrar meu material para vocês. Você sabe que esse curso aqui é um projeto para ajudar estudantes de todo o Brasil, que às vezes não tem condição ali de pagar uma plataforma online, então eu estou aqui disponibilizando esse conteúdo para você. Para acessar a lista é fácil, basta você entrar no meu site, que é o proftaisformagio.com.br. Lá você vai encontrar projeto Enem, você vai comprar por R$0, tudo bem? Você tem que fazer a compra por R$0. Uma vez que você faz a compra, ela vai estar disponível na estrutura da minha plataforma para você, de modo que você vai em atividades e meus downloads digitais, na verdade, e aí você vai conseguir encontrar esse material, tá? Caramba, são muitas questões, só de agricultura. Eu selecionei as melhores, as mais recentes, e na aula de hoje eu vou fazer algumas com vocês. Essa aula, ela aborda duas aulas do nosso cronograma, a aula 21 e a aula 22. Aula 21, agricultura conceitos, aula 22, aplicando para a realidade brasileira, a gente pode pensar dessa maneira. Mas eu vou seguir num único vídeo que é para não perder o raciocínio. Nós temos duas aulas, então, em uma. Então, se prepara, pessoal, que a aula de hoje ela vai ser um pouquinho mais longa. Eu tento fazer as aulas no máximo até 25 minutos, meia hora. Mas hoje, como eu vou tratar de dois assuntos, a gente precisa estender um pouquinho, tudo bem? Vocês sempre comentam aqui que as aulas passam rápido, né? Que você vê ali, nem vê, na verdade, o tempo passar. E eu fico feliz que você está conseguindo aprender a geografia de um jeito leve. De novo, explicando por que eu chamo o meu curso de profundamente leve, né? É o próprio loginho, né? Se você olhar o meu logo, ele é um planetinha profundo com as asinhas, porque a ideia é que nós possamos aprofundar os assuntos. Eu falo muita coisa no vídeo, faço isso também, obviamente, na minha plataforma, que tem como focos vestibulares paulistas, mas de uma forma leve e didática, para que possa ficar aí na sua memória para o dia da prova. E em breve você vai vir aqui comentar que deu tudo certo, que você conseguiu gabaritar a geografia no Enem e, por que não, também em outras bancas, tá? Se você presta provas paulistas, me segue lá no Instagram. Eu tô ofertando vários aulões a um preço muito legal. São 4 horas ao vivo, batendo um papo comigo, podendo tirar dúvidas. E aí você pode acessar esse material mais focado nas paulistas, porque aqui a gente olha para o Enem. E falando no Enem, você lembra, né, que o Enem ele tem sim um edital, que é o edital das competências e habilidades. A agricultura ela vai estar presente tanto nesse aspecto econômico, então esse olhar de como a agricultura é importante para as sociedades, quanto que o avanço tecnológico está ligado também a mudanças importantes estruturais na agricultura, mas a agricultura também aparece na questão dos impactos ambientais. Ela pode aparecer na prova de biologia e não só no caderno de humanas, né? Então por isso que esse é um temaço. E aí eu queria aproveitar para debater um pouquinho com vocês. Você sabe que no começo eu sempre faço uma pegada mesmo teórica para a gente falar sobre o que é agricultura, né? A agricultura é o cultivo de vegetais, de plantas, para um fim, para um uso ali da população. Você sabe que no decorrer da história, a sociedade era uma sociedade nômade e com o passar do tempo e com o desenvolvimento da agricultura, com esse controle maior da produção, nós temos o sedentarismo. E lá na minha primeira aula sobre espaço geográfico, você viu o quanto que o homem estar sedentário, ligado ao espaço, ligado ao lugar, vai trazer modificações super importantes, tá? Mas quando eu falo de agricultura, é óbvio que assim como na aula de revoluções industriais, que nós já tivemos aqui, eu fiz uma linha do tempo mostrando para você que a agricultura vai evoluindo, a agricultura também foi evoluindo com as técnicas, né? Então a indústria vai evoluindo, a agricultura também. E aí eu gostaria de separar para vocês, se você me permitir, vai ser uma tabela bem rápida, tá? 3 formas de se pensar a agricultura hoje. Nós temos a chamada agricultura tradicional. Depois temos a fase da chamada agricultura moderna. E depois nós temos a alternativa.
Pega seu sulfite, tá? Você sabe que eu sempre gosto de ir falando, anotando. E eu vou aproveitar para deixar aqui no título. Eu adoro receber lá no Instagram os resumos de vocês, super bem organizados, alunos que prestam atenção, que entendem que a teoria, ela, óbvio que é a base, ela é super importante, mas para o Enem, uma teoria muito bem direcionada, ela vai ser aplicada nos exercícios de uma forma mais leve do que uma FUVEST, do que uma Unicamp, por exemplo. E é muito importante você fazer suas anotações, tá? Aqui eu quero deixar claro a diferença entre uma agricultura extensiva, um sistema agrícola extensivo e um sistema agrícola intensivo. Eu sei que você aprendeu isso na escola, é conteúdo lá do 8º, 9º ano, desde o ensino fundamental, mas tem aluno que ainda mistura, tá? Bom, a gente está se conhecendo agora, né? Alguns de vocês me conheceram pelo YouTube. Então, obviamente, você não sabe a minha história e eu não sei a sua. Gostaria de poder saber mais. E alguns alunos pensam, por que os professores, às vezes, no meio da aula, eles contam suas histórias de vida? É para enrolar a aula? De forma alguma, eu estou aqui oferecendo um conteúdo totalmente gratuito para você e não é para enrolar, é gatilho didático. É por isso que nós contamos as histórias. E eu gosto sempre de lembrar da história dos meus 2 avós, que eram chamados homens da roça. As minhas avós também, mulheres da roça. E a minha família veio da roça. Então, ela veio de uma agricultura tradicional. A agricultura tradicional é aquela pautada na tradição, portanto, na observação. E esse conhecimento, ele é passado de geração em geração. São técnicas mais simples, não estou dizendo técnicas ruins, não, você não tem que fazer esse valor, mas são técnicas mais simples, que envolvem normalmente a força humana e não maquinários. Então, são técnicas passadas de geração em geração. Você pode escrever o exemplo a roça, tá? É um saber da sociedade e não da universidade. Consegue entender? Eu sempre dou o exemplo do meu avô, que também foi uma questão do Enem. Opa, roça, né? Para saber se a terra precisava ou não de água, você não precisa convidar um geógrafo, uma geógrafa. Hoje você pode, né? Um pedólogo, estudante de solo, mas você podia colocar a botina no solo e se o seu dedão ficasse gelado, se você sentisse o dedo ali gelado, era sinal que o solo já estava úmido, não precisava de tanta água. Óbvio que é uma técnica muito pautada para aquele lugar, não é uma técnica universal, mas ela vem parte, né? Ela faz parte, na verdade, dessa observação. Além da roça, a gente pode pensar, por exemplo, a agricultura de povos tradicionais, como povos indígenas, quilombolas, que é uma técnica conhecida como coivara. Puxe uma seta aí do seu resumo e coloque que coivara é uma agricultura itinerante. Tudo bem, itinerante? Está cada hora em um pedaço daquele território, de forma rotativa para não esgotar o solo. Uma das técnicas mais importantes dentro da coivara são as queimadas. Calma, uma queimada totalmente controlada, que tem como foco a limpeza do terreno, as cinzas para ajudar na fertilização. Essa é a coivara, feita por indígenas e quilombolas. Então você escreve agricultura itinerante com queimada controlada para a limpeza do terreno e fertilização através das cinzas. Depois de um tempo abandona o solo e volta de novo depois de uns anos quando a floresta se regenera, tá? Lembrando que eles precisam abrir um espaço na floresta. E aí retira-se, obviamente, a madeira para sustentabilidade. Não é algo predatório, ok? Aqui nós estamos pensando em subsistência. E tem também uma técnica de agricultura que é muito comum na Ásia, o Enem adora, que é a agricultura de jardinagem. Acho que você já ouviu falar. Num jardim, você coloca um trator? Ou você colhe as rosas de forma manual? A agricultura de jardinagem é aquela típica da Ásia, onde você planta em escadarias. Vocês já viram? Plantar em escadarias funciona como uma técnica super interessante, tem a ver com as aulas anteriores de solo, para diminuir a velocidade do escoamento superficial, para a água não erodir esse solo. Aí você desacelera o escoamento, dá tempo da água infiltrar mais, e lá na Ásia, você pode escrever jardinagem, na Ásia, principalmente Ásia de monções, a gente usa para plantar arroz, nome metido de arroz, risicultura. Vai escrevendo, eu vou falando muita coisa e você vai criando um resumo do sucesso, tá? Outra coisa importante também para a gente pensar na jardinagem. Você aqui tem uma prática totalmente manual.
Porque não dá para colocar um trator. Então você pega uma área íngreme que talvez você não poderia aproveitar para agricultura e você cria terraços. Isso então exige um número elevado de pessoas para colher. Por isso que na Ásia é tão comum. Você tem uma grande disponibilidade, você precisa dessa mão de obra coletando, por exemplo, o arroz, tá? Mas nem toda agricultura tradicional, pautada na observação e de técnicas de geração em geração, é só para subsistência. Essas três são. A gente pode lembrar que no passado, uma técnica tradicional de baixo rendimento era o plantation. Não que a coivar e a jardinagem sejam de baixo rendimento, mas é que o foco não é esse quando a gente fala disso, tá? Aí, queridos, vem a agricultura moderna. A agricultura moderna é o que a gente vai chamar de agronegócio. Ai, Pro, é aquela que é voltada para exportação, né? Calma, o agronegócio é voltado para exportação. Só que a gente também pode ter a chamada agricultura familiar. A agricultura familiar também pode ser moderna. Sério, Pro? Falava agricultura familiar, eu pensava no pai, nos filhos, na mãe, a família unidas plantando com a mão. Não necessariamente. A agricultura familiar e agronegócio se diferem no foco e, obviamente, na quantidade produtiva. A agricultura familiar é o que coloca o alimento na sua mesa, literalmente, porque é quem está plantando arroz, feijão, tá? Tubérculos para o mercado interno. O agronegócio é focado na exportação. E essa exportação está associada a plantar uma coisa só, monocultura. Fechou? Aí, deu para entender a letra, né? Monocultura. Já a agricultura familiar, ela é voltada para o mercado interno, para abastecer os mercados, então. E não necessariamente, gente, é algo tradicional, de baixo rendimento, não. Tem fazendas de agricultura familiar super produtivas, com técnica, que usa agrotóxico, que usa fertilizante. Eu gosto de falar isso porque tem aluno que acha que a agricultura familiar é sinônimo dessa próxima aqui, que é uma alternativa. Ah, e aqui na moderna, ao invés da observação, a gente pode colocar que ela envolve a ciência. E a tecnologia. Então, não é observação, é na universidade, né? Já a agricultura alternativa, ela também envolve a ciência, ou se envolve, mas ela traz um apelo ecológico, a ecologia. Você pode puxar uma seta e colocar também que ela pensa na sustentabilidade. A agricultura alternativa é aquela que usa a ciência ao seu favor, para continuar produzindo, mas de modo sustentável, que é um modelo de agricultura que possa se sustentar. Aqui a gente pode pensar na agricultura orgânica, que é aquela que não usa agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Não sei se aí na sua cidade tem produtores orgânicos, que você compra aquela cesta de vegetais sem agrotóxico. Seria o ideal, né, pessoal, na nossa alimentação. Então, nós sabemos que a agricultura orgânica é essa agricultura que ela existe, obviamente com rendimento, não como uma grande monocultura que produz toneladas por hectare, mas o foco dela é ser uma agricultura mais saudável para as pessoas e também para o ambiente. Existe também os chamados sistemas agroflorestais, é a chamada agrofloresta, que é você plantar entre as árvores. Então você, vou sair aqui para você ver, diminui o desmatamento. Não é muito legal? Então toma cuidado, gente, que a agricultura familiar não é sinônimo de agricultura orgânica, tá? E faltou a gente contar algo super importante que eu vou usar hoje no meu resumo. Caraca, olha, só com um resumo tão pequenininho, uma tabela, a gente consegue fazer várias conexões. Essa é a ideia do nosso curso aqui. E aí, queridos, essa agricultura moderna, ela só vai ser possível a partir de uma grande revolução. A Revolução Verde. A Revolução Verde, se você tivesse que definir ela, seria assim, se você quiser pausar, anotar, foi um conjunto de inovações no campo, que teve como resultado o aumento da produtividade. Então, a Revolução Verde nos permitiu aumentar a produtividade. E quando ela foi? Olha, pessoal, você pode pensar no pós-guerra, porque a gente está falando de ciências humanas, não tem? Essa data aqui. É um período do pós-guerra, então século XX a partir de 1950, mas nós temos como ápice essa década aqui, a década de 70, tá? A Revolução Verde, ela começa principalmente por parte de países ricos, que vão testar em alguns países mais subdesenvolvidos, como foi o caso da relação entre Estados Unidos e México. A ideia era acabar com a fome, mas também a ideia era colocar ali naquele território essas três inovações. É
importante você entender que o que eu vou colocar aqui, talvez até já existia, só que na Revolução Verde vai ser aprimorado. Isso são as revoluções, né? Conforme a gente aprendeu na aula de indústria. A quarta revolução industrial, que é essa que a gente está vivendo, não inventou necessariamente algo novo, mas ela vai aprimorar. A internet já não é uma novidade, mas hoje é a internet das coisas. Então aqui no campo vai ser igual. Nós temos 3 setores de inovação, você pode anotar. Nós temos o setor da indústria química, que são os agrotóxicos e fertilizantes, que já existiam, mas vão ser melhorados. O setor da indústria mecânica, que são os grandes maquinários, tá? A máquina para colher, a máquina para poder limpar o solo, os grandes tratores até que andam sozinhos, movidos ali, né? Comandados por GPS, inteligência artificial. E aí nós temos também o campo da biotech, da biotecnologia, da biologia. Cuidado que não são as sementes transgênicas, tá? Num primeiro momento, são sementes híbridas. Conforme nós temos o avanço da genética, é lá para os anos 80 que a gente começa a difundir as chamadas sementes transgênicas, que é um tipo, né, de OGM. Toma cuidado, tá? Então, nem todo OGM é um transgênico, mas os transgênicos é um tipo de OGM. OGM pro organismo geneticamente modificado. E aí, queridos, com tudo isso, com sementes híbridas, num primeiro momento, eu posso plantar, por exemplo, soja, que só gostava de frio, em pleno centro-oeste brasileiro. Hoje, já com as transgênicas, eu posso plantar soja na Bahia. E isso é verdade, os gaúchos foram migrando de um ponto ao outro. Então a tecnologia ela vai também avançando sobre a agricultura. É aí, meu anjo, que você agora vai aprender a diferença entre ser uma agricultura extensiva e ser uma agricultura intensiva. Extensiva, intensiva. Vou colocar aqui no A para ficar igual. Não tem a ver com o tamanho da área. Eu já vi aluno decorando assim, ó, extensivo, extenso. Não, extensiva é de baixa produtividade. Pro, e como que eu meço essa produtividade? Como mensurar a produtividade de uma lavoura? É fácil, meu anjo. Basta você fazer isso aqui, ó. Você vai pegar toneladas produzida, que é a sua produção. Pega quanto você produziu, toneladas. E você vai dividir pela área. A área sempre será dada em hectare. Então, quantas toneladas de soja você produz por hectare? Você entende, então, que é uma forma de você mensurar essa produtividade. Então, extensiva, a gente tem baixa produtividade. Pode ser uma área muito grande com baixa produtividade, como plantation, ou pode ser uma área pequena com baixa produtividade, como a roça ali do seu bisavô, do seu avô. Consegue entender? Não tem a ver com a área. Porque como a gente olha por hectare, não importa, você pode ter 5 hectares e ter muita produção por hectare. Ou você pode ter 5 hectares e não ter produção nenhuma. Ou 1 hectare e não ter produção nenhuma nesse hectare. É assim que nós olhamos. A intensiva é o contrário, é elevada a produtividade. E aí, escrevi errado produtividade, né? Ainda bem que eu consegui ler aqui e corrigir. Obrigada, porque você deve ter me avisado, só que eu não ouvi. Eu ouvi agora a sua voz sussurrando aqui. Produtividade, fechou, tá bom? Então tenta não confundir. Você pode, por exemplo, ser uma horta hidropônica. Vocês já viram horta hidropônica? Aquela que você planta, sei lá, o alface na água. É uma área pequena, mas com elevada produtividade. Então toma muito cuidado. Agora, quando eu for resolver a lista, que tal através dos exercícios a gente começar? Você tirou print, meu amor? Pausou, anotou. Agora a gente vai começar a resolver os exercícios e através dos exercícios eu venho debatendo com vocês algumas questões sobre problemas sociais do campo, essa disputa por terra. O que é latifúndio, né? Latifúndio é uma grande porção de terra e como tudo isso foi sendo construído no Brasil. A gente vai lendo o texto e enriquecendo o nosso repertório. Tá com a sua lista separada aí? Você sabe que além da lista, eu ainda disponibilizo com muito carinho para vocês o gabarito comentado, né? Que é para todo mundo ficar mais seguro aí. Se tiver alguma dúvida, óbvio que eu não vou resolver todas essas questões, são muitas questões em aula, mas eu resolvo algumas ali para te dando dica e te direcionando, o restante você pode fazer. Depois comenta aqui como que tá sendo os seus acertos. Tô recebendo muita mensagem lá pelo Instagram de pessoas que estão crescendo muito nos simulados, nas provas anteriores que tá pegando para poder fazer, porque pegou a nossa técnica de resolução. Vamos ver? A gente sempre começa pela fonte, enunciado, alternativa quando curta e texto. A gente faz dessa maneira para poder ter mais segurança, né? Vamos para a fonte?
Técnica e a natureza do desenvolvimento do agronegócio. Então é uma agricultura moderna do agro. Ele fala assim do enunciado. O enunciado, a gente sempre procura o que ele quer de mim. Essas inovações produtivas tiveram como consequência o que ele quer. Ele quer a inovação? Não, ele já deu a inovação no texto. Que inovação? É o agronegócio. Ele quer saber qual é a consequência do agronegócio. Eu vou ser muito sincera, não precisa do texto. Eu sei que ele está falando do agronegócio. O agronegócio, traz uma série de inovações. E essas inovações têm como qual consequência? Lembra que eu falei da soja? Que a gente plantava soja só no sul por causa do frio e ela vai expandindo? Então, letra A, expansão das áreas de cultivo? Com certeza. Letra B, manutenção do emprego rural? Pelo contrário, a gente diminuiu os empregos. Por quê, Pro, que a gente diminui os empregos? É o que a gente chama de desemprego estrutural. Quando a gente troca homem por máquina, a gente já falou disso na aula de indústria. Letra C, o agronegócio ele prioriza a adubação orgânica, né? Que são fertilizantes naturais, fezes de animais, restos de poda, restos de outras lavouras, nada a ver, né? A gente sabe que são fertilizantes sintéticos, eu contei para você. Preservação das nascentes dos rios, pelo contrário, a expansão tem levado também ao desmatamento da mata ciliar, atingindo, por exemplo, não só as nascentes, mas todos os corpos hídricos, né? Estagnação, ou seja, a gente parou. Estagnar parou. A mecanização agrícola, pelo contrário, a gente aumentou. Pronto, acabei de acertar uma questão, lindamente, porque eu sou assim e você também, porque a gente sabe o que está fazendo e a gente não está aqui para brincar. Vamos para o próximo? Os parceiros do Rio Bonito. Então, a fonte não me ajudou, queridos. Vamos para o enunciado? Esse jeito de fazer questão é bom demais, né? A construção do sujeito histórico mencionado pelo autor vai problematizar a relação entre... Então, o que ele quer? Tem a relação entre isso e aquilo. E essa relação é um problema. Traduzindo, tem um problema nessa relação. Será que é um problema entre a agricultura familiar e a dinâmica, as comunidades e a garantia? Dessa vez o texto vai responder tudo pra gente. Vamos ver? O equilíbrio ecológico e social do caipira se estabeleceu em função do que poderíamos qualificar de condições primitivas do meio. Uma terra virgem de fácil amanho, nossa, que palavra diferente. Abundância da caça, da pesca, da coleta, a fraca densidade demográfica, limitando a uma concorrência vital. Quando, apesar disso, em determinado meio se exauria, relativamente aos seus precários recursos técnicos, é claro, não em absoluto, ele corrigia a situação pela mobilidade. Ele estava plantando numa roça, a roça ficava fraca, ele ia lá e ia para outra, tá? A mobilidade... ela recria o meio permitindo as condições desejadas e, deste modo, garante o equilíbrio. Beleza, até aqui tudo bem, vamos julgar então a alternativa. O texto está mostrando qual problema eu consigo perceber ali. Eu percebo uma agricultura familiar e um mercado local dinâmico? Gente, na minha cabeça ele não falou de nada disso. Na minha cabeça a única coisa que ele está falando é sobre o cara que planta numa hora, esgota os recursos, planta num outro lugar, esgota os recursos. E não necessariamente é uma agricultura familiar voltada para o mercado. Tá falando de comunidades autônomas e direitos sociais? Gente, isso nem foi citado no texto. O texto é sobre um cara que planta de forma ali mais rudimentar e aí tem uma hora que ele fica migrando. Então, é um cultivo itinerante? Boa! Eu falei para você que a coivar era itinerante. Itinerante é cada hora em um lugar. Disponibilidade de riqueza? Sim, porque chega uma hora que ele esgota o solo porque ele não sabe corrigir. Gostei. Letra C, cercamento dos latifúndios. Ninguém nem falou sobre cercamento, sobre lei de terras. Proletarização dos setores. Meu Deus, para de inventar. E letra E, condição de competitividade? Falou que a competitividade era baixa porque quase não tinha ninguém. Pelo amor de Deus, né? Letra C. Fechou? Uma vez uma aluna falou que parece que eu fico brava quando eu tô fazendo exercício. Não é. É uma técnica para humilhar as alternativas, entendeu? Você tem que ficar ouvindo a minha voz falando assim na sua orelha, ó, tá maluco? Você tá maluco? É assim que você tem que ouvir, combinado? Eu perguntando, você querendo assinalar e eu pergunto, tá maluco? Vamos pra fonte. O paradóxico do mundo do trabalho, algo que é paradoxal, hein? E tá falando de trabalho. Enunciado, ignora o texto ainda. Na perspectiva do texto, as melhorias da condição de vida do trabalhador é explicado pela... então claramente teve uma melhoria na vida do trabalhador. Tá, esse não é o núcleo da pergunta. A pergunta é, o que explica essa melhoria? Olha, gente, eu não vou olhar as alternativas ainda porque o texto vai me guiar, porque eu tenho que saber que melhoria é essa, né?
Mas só de eu ver a letra A, distribuição equitativa de terras, claro, o capitalismo vai falar, olá, você quer uma terra? Tó, para você não ficar triste. Se é terra que você precisa, é terra que lhe darei, né? Ah, vamos ler o texto. Há 15 anos, a média da cana cortada era de 6 toneladas por trabalhador. Hoje os trabalhadores cortam 10 toneladas. Intensificou-se o ritmo e a jornada de trabalho para que o trabalhador seja mais competitivo. A referência dele passou a ser a máquina. Eu já não estou vendo melhoria. O cara vai se comparar com a máquina, né? As usinas, para terem um trabalhador com esse perfil, não podem tratar como um migrante de antigamente. Ele precisa de uma comida especial, então melhorou o padrão de alimentação. Ele precisa de um descanso. Por isso... Ai, gente, que questão horrível. Então, assim, a máquina surgiu, houve uma cobrança desproporcional em cima do trabalhador para que ele rendesse mais. Então, só por isso que o sistema resolveu dar comida e moradia para ele. Para ver se comendo melhor e dormindo bem ele rende mais. Meu Deus! Incremento na oferta de emprego? Olha, gente, vou ser sincero, eu não sinto que é um incremento, porque tá falando que agora o homem compete com a máquina. Então, a tendência provavelmente é uma diminuição dos empregos, não um incremento, né? Letra C, demanda de elevada qualificação. Olha, queridos, o que é qualificação? O trabalhador se qualificar, é ele melhorar na qualidade do seu trabalho. Qualidade não significa produtividade. Qualificação normalmente está ligada à busca de formação. Ah, eu vou lá fazer um curso, não se faz curso. É um trabalho mecânico. Não estou... Esse é o distrator, tá? Ninguém está falando que essa pessoa está indo fazer um curso, como cortar mais cana. Tutorial, curso online, infoproduto, primeira mão. Ninguém está falando disso. Cuidado, esse era o distrator. Exigência crescente da produtividade. A pergunta é, o que levou essa melhoria? O que levou? Não foi uma demanda por mão de obra mais qualificada, foi uma demanda por gente que produz mais, porque agora esse trabalhador está sendo comparado à máquina. E letra E, aperfeiçoamento do marco normativo. Ah, meu amor, se tivesse o marco normativo, se tivesse a lei sendo cada vez não só melhorada, mas colocada em prática, a gente estava muito melhor. Vamos para a próxima? Espero que você esteja gostando dessa forma como eu vou fazendo os exercícios, tá? Tema de agricultura brasileira agora, para a gente começar a pensar essa mudança da agricultura mundial que eu conversei, olhando para o Brasil. Não leia ainda, gente. Leia a fonte. Eu pensei que fosse o céu aqui... Rio de Janeiro, nananana, beleza, a gente pode já começar a fazer os julgamentos da nossa alternativa, na verdade, do enunciado. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro e a sua relação com a cidade. Ao ressaltar a função, o que ele está procurando? Qual função o espaço rural brasileiro, na sua relação com a cidade, é valorizado? Então, existe algum valor ali numa certa função do campo. Antes de ler, deixa eu te fazer uma pergunta. O que seria de você se não fosse o campo brasileiro? O que seria de você se não fosse os agricultores e agricultoras desse Brasil? Eu estou falando de agricultura familiar, eu estou falando de alimento. Mas também a gente pode pensar nos latifúndios que colocam ali dólares na economia brasileira. Você sabe disso. O Brasil hoje tem uma grana que vem. Tudo bem que você produz toneladas e toneladas por um valor ali de baixo valor agregado, né? Porque não tem tecnologia empregada. Mas o Brasil depende do campo. Mas na relação da cidade é para comida, né, gente? Eu preciso do campo para quê? Eu preciso do campo para comer, né? Vamos procurar essa alternativa para você nem ler o texto. Mas precisa? Eu preciso no campo porque é ele que vai fornecer mão de obra qualificada para a cidade? Incorporar a inovação tecnológica? O campo tem função de incorporar a inovação tecnológica da cidade? Ai, Pro, mas não é na cidade... Não, meu amor, é qual a função do campo para com a cidade? Preservar a diversidade biológica? Olha, sendo sincero, óbvio que o campo ele pode ser um lugar importante de preservação, mas aqui a gente está falando do campo enquanto produção. Só lendo aqui, a última fala milharal. Não tô falando de comida, gente. Pelo amor de Deus, seja simples. Letra D, promover a promoção de alimentos. É isso que o campo está fazendo. Garantir a moradia. Que moradia? Só porque você está no campo, aí você vai garantir a moradia na cidade? Qual que é a relação do campo-cidade? Moradia? Não é?
Eu tenho um amigo que trabalha comigo que os alunos sempre falam, que ele faz a mesma pergunta. Pergunta qual o seu nome, aí você responde 30. Eu te perguntei isso? 30 anos é a sua idade? Eu não tô te perguntando isso. Vamos para a próxima questão, pelo amor de Deus. Mas você quer ler o texto? Eu vou ler. O olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz e feijão. Ou seja, a cidade precisa de arroz e feijão. Se está com o queijo na mão, veio do campo. Amém. Que tenha comida na mesa, que agradeça a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Clemente, que leva a semente, que em seu embornal, Zezé e o penoso balé de pisar no cacau, Maria que amanhece o dia lá no milharal. Vamos para a questão 5? Questão 5, queridos, olha o texto. Agricultura científica e globalizada, a fronteira agrícola do mundo moderno. Já não é mais agricultura ecológica, mas também não é agricultura tradicional, hein? No campo brasileiro, nós estamos vivendo transformações que tiveram como efeito... Opa, qual é a pergunta? Qual a transformação? Não, qual o efeito dessas transformações? Agora pausa. Que transformação? Uma agricultura científica, agricultura globalizada, globalização focada no mercado externo. Será que essa agricultura, ela pensa no cultivo orgânico? Tá maluco? Letra B, a gente superou o modelo exportador. Superamos, não preciso mais. Tá maluco? O foco dela é esse. Letra C, essa agricultura científica valoriza o saber tradicional. Todo dia o meu bisavô ele é entrevistado perguntando, e aí, seu Zé, o que você acha? Letra E, abranda os conflitos violentos. Claro que o avanço do agronegócio não gera ainda mais conflitos pela terra, com a população local, com indígenas, quilombolas, pelo amor de Deus. Letra E, né? Fortaleceu atividades focadas na monocultura, soja, milho, algodão. Thaís, você... Até engasguei de emoção. Você é louca? Você não lê o texto? Eu vou ler agora para provar meu ponto de vista. A partir dos anos 90, parte significativa da agricultura brasileira sofreu transformação com a adoção de novas tecnologias. Por meio da intervenção estatal e regulação de empresas mundiais, insumos, turma, vocabulário. Insumo é tudo o que você precisa para plantar. Os insumos do comércio agrícola trata a emergência de uma agricultura científica e globalizada. Se é globalizada, ela é voltada para o mundo, para fora. Essa é a nossa questão 5. Vamos fazer mais um? Nossa, vamos fazer esse exercício 6? Eu vou ter que ler a fonte que está ali no outro lado. Fala sobre melhoramento genético das uvas. Então já é anos 90? Será que a gente já está falando ali do ápice da genética? Vamos ler o enunciado. Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas do texto buscaram adaptar o cultivo a... Então, peraí, hein? Eu vou ter que adaptar aquele cultivo usando técnicas da genética, e esse cultivo tem que estar adaptado a quê? A que eu preciso adaptar esse cultivo? Lembrando que ele está falando de uva. Vamos ler o texto? É da Embrapa. Atualmente, o Programa de Melhoramento das Uvas do Brasil usa métodos clássicos, seleção massal, clonal e hibridações. Ações de ajuste e manejo de seleção avançada vem sendo desenvolvida ao programa de melhoramento, no sentido de viabilizar, esses materiais. Ao longo de 40 anos, uma grande equipe técnica trabalhou para executar projetos de pesquisa para atender a necessidade das demandas de diferentes atores da produção de uva, vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uva para exportação no semiárido. Uva no semiárido! Normalmente a gente pensa em uva em climas mais amenos, né? Uva no sul, não é? Garibaldi, Bento Gonçalves, no semiárido. Então, queridos, pensa, estão produzindo uva no semiárido e não só na Serra Gaúcha? Então essa uva vai ter que se acostumar a espécies nativas ameaçadas? Não. Cadeias autônomas? Não. Provavelmente é para exportação. É vinho caríssimo. Gente, esses vinhos do semiárido são incríveis, mas são vinhos caríssimos, foi exagerado, mas são caros. É voltado para exportação. Estrutura tradicional. Elementos singulares. O que é singular? É aquilo que é daquele lugar. Singular, único. Sim, como por exemplo, o clima árido. É uma uva que se adapta àquele clima.
É isso. O seu problema no Enem não é tanto o conhecimento técnico e teórico, é interpretar, é ter essa sacada que eu faço aqui de traduzir. Mercados consumidores internos, com certeza essa uva não vem aqui. Não vai, por exemplo, ali para a zona do semiárido, é para exportar. Então, com certeza, é a adaptação ali com elementos singulares. Posso fazer mais? Você me permite? Eu falei que hoje eu ia extrapolar um pouquinho, mas vai valer a pena, tá? E para de me acelerar. Aproveita, veja a sua professora mostrando técnicas que você aplica principalmente no Enem, mas por que não numa banca VUNESP, tá? É assim em todas as provas. Ó, fonte, hein? As estratégias do capital complexo da soja. Atual reorganização do território brasileiro. Então, tá falando de soja, se fala de soja, eu já sei que é o agronegócio, né? Soja não é agricultura familiar para poder sustentar os mercados internos, comida. Você não come e você não almoça e janta soja, né? Então, já sei que é algo mais do agro, essa indústria da agricultura. Eu sei que a agricultura é primário, mas a gente já pode pensar numa indústria agrícola, né? Bom, o enunciado, deixa eu ler. O processo característico do espaço rural é responsável pela forma descrita da ocupação do Centro-Oeste, que foi, lê de novo, o processo característico do espaço rural responsável pela forma da ocupação foi, gente, o que será que fez essa soja ir lá para o Centro-Oeste? Lembra que a soja gostava de frio e do nada ela foi para o Mato Grosso? Será que é um sistema extensivo? Olha quem ensina cobra, hein, gente? Gente, como que pode? Eu fiz uma tabela e te ajudei a fazer um monte de exercício. Será que é uma agricultura itinerante? Ah, pelo amor de Deus, desde quando é isso? Será que é a introdução de práticas ecológicas? Trabalho familiar? Ai, o trator e o tratorzinho. A família. Desenvolvimento da agroindústria é essa. Turma, aprenda comigo como fazer esse exercício. Você sacou como ele vem assim, ó, num ponto muito tranquilo de ser entendido? Vamos fazer o exercício 8? Exercício 8, queridos, vamos ali para minha fonte. Poemas, Cora Coralina, vamos ler o enunciado. No contexto das distintas formas de se apropriar da terra, o poema da Cora Coralina valoriza, então ela está valorizando a relação entre... Então a pergunta é, o que está sendo relacionado? Vamos ler o texto da Cora? O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. O teu arado, a tua foice, o teu machado, o berço pequenino do teu filho, o algodão de tua veste, o pão da tua casa. Em um dia bem distante a mim tu voltarás. Ai, que lindo! E no canteiro materno, no meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Claramente é uma relação entre grileiros e controle territorial. Eu já vou explicar o que são grileiros, não. Meeiros também vou explicar, não. Camponeses e o uso da natureza. Ó lavrador, você veio, você usa a natureza, você volta para o solo. Indígenas não citou. Falou camponeses, não deixou claro que são indígenas. Não. Latifundiários, não. Posso explicar para você agora, então? O que são grileiros, gente? Grilagem é uma técnica agrícola antiga, pautada numa relação de você pegar, por exemplo, um papel. Você vai pegar um papel e aí você vai colocar numa gaveta cheia de grilo. Esses grilos vão liberar substâncias e o papel vai ficar com aspecto de velho. Os grileiros usaram isso para conseguir fingir que aquela terra era dele. Era uma técnica antiga para você passar escrituras falsas para frente. Então, você ocupava a terra por um tempo, ainda mais com o Brasil, né, que teve essa grande expansão latifundiária. Você fingia que a terra era sua, depois você vendia. Então, grilagem é ali um tratamento especulativo da terra, é a falsificação de documentos. Isso ainda é muito comum no interior do Brasil e violento. Meeiros é quem paga aluguel pela terra. Você não é dono da terra, mas você paga aluguel. Você paga de alguma forma para poder usar aquela terra e produzir.
produzir. Muito comum também no Brasil, ainda mais em áreas de grandes latifúndios, que o latifúndio não pode ficar improdutivo. Caso contrário, ele cai na reforma agrária. Latifúndio é uma área grande, improdutivo sem produção. Latifúndios improdutivos, de acordo com a nossa Constituição, tem que ser desapropriado para a reforma agrária, ou seja, o Estado vai pegar esse território para poder passar ali para o cadastro do INCRA, o cadastro social da população que está esperando por terra para sobreviver no Brasil. Então, o que você faz? Você compra uma grande fazenda e você aluga parte dela para não ficar improdutiva. Camponês está certo, indígenas a gente já sabe, população tradicional, e latifundiários é a galera do agronegócio, dono de grandes latifúndios, tá? Vamos fazer mais uma? Questão 9? Questão 9, olha que eu consegui, através da questão, te dar conceitos. O princípio da função social da propriedade. Pronto, ó, para encaixar o que eu acabei de ensinar. Essa história de que nenhuma terra deve ficar parada se chama princípio da função, na verdade, função social da propriedade. Isso também existe para a cidade, gente. A ideia é que a terra tem que servir à população. Nenhuma terra tem que ficar parada. E antes que você me pergunte, por que uma terra ficaria parada? Porque você é um latifundiário, você compra aquela terra, não com o intuito de comprá-la, de usá-la, mas você deixa por um tempo ali esperando valorizar. Então você compra para garantir, mas você não tem estrutura para produzir lá ainda. Ou aquela terra ainda não tá legal, bati a mão no microfone, desculpa, a terra ainda não tá legal para ser usada porque não tem estradas por perto, então você espera. Só que enquanto você espera, a terra tá lá parada. E terra não pode ficar parada. Quem diz isso é a nossa Constituição. Então, ó, os movimentos em prol da reforma agrária, que atuam como base o conceito de propriedade apresentada no texto, que é aquela função social, propõem-se a... Então, o que o Estatuto da Terra, gente, o que as nossas regras da terra deixa claro? Pensando na reforma agrária, eu acabei de te falar o que tem que ser cumprido. Então, essa lei, ela prevê reverter o processo de privatização fundiária. Não, queridos. Vai continuar tendo terra privada. O Estado não vai tomar sua terra. O Estado não vai tomar sua chácara. Para com isso. É latifúndio. Vai estudar a reforma agrária. É latifúndio. Ressaltar a inviabilidade da produção latifundiária. Pelo contrário. Vai continuar tendo latifúndios, desde que produtivo. Só vai ser colocado para a reforma agrária grandes terras sem nenhuma produtividade, para fins especulativos. Defende a desapropriação de espaços improdutivos, com certeza. Se você tem um grande latifúndio, ele está improdutivo, ele cai na reforma agrária. Letra D, impedir a produção exportadora jamais. Vai continuar vendendo soja. Só não pode ficar comprando terra e deixando especulada, de acordo com a lei. Letra E, coibir. Chega, hein? Chega. O funcionamento de empresas da agroindústria, jamais. Você vai impedir a agroindústria no campo? Mas a ideia da reforma agrária é fazer com que toda a terra cumpra sua função. Qual é a função? Social. A terra não serve ao capital, a terra serve à sociedade. Estatuto da Terra, muito importante. Nossa Constituição, depois você pode ler mais. E eu vou encerrar ainda nessa pegada mais social. Então, a lista tem acho que 20 exercícios, eu já fiz 10 em aula, fica o restante de tarefa para você. E a gente vai para a fonte E, enunciado, como sempre. Educação, sindicalismo, novas tecnologias sociais. A gente sabe que as pessoas lutam pela terra, né? Tá falando sobre sindicalismo, a luta por direitos. Vamos lá, organização. O Enem gosta muito desse tema, né? Organização social, movimentos sociais. Nesse contexto, o processo apresentado revela contradições no espaço agrário brasileiro, decorrentes da expansão, ou seja, gente, tem alguma expansão acontecendo e essa expansão gera uma contradição. Que expansão será que foi essa? Você me ajuda a ler o texto? O processo de modernização da agricultura brasileira resultou em profundas modificações nas relações sociais no mundo de trabalho e no mundo da produção. Mas a modernização teve também como consequência, num modelo social e perverso como o nosso, a permanência da concentração de terra. Ou seja, a gente modernizou, o agro ficou tech, ficou pop, ficou tudo, mas ele continua nas mãos de quem? Letra A. Essa agricultura, né, esse processo da modernização da agricultura gerou a produção familiar, gerou uma reforma fundiária sobre terra. Gente, fundiária, não. Foi a expansão da lavoura comercial, então a lavoura comercial se expande, sim. Pastagem extensiva, não, a agricultura é intensiva. Segurança alimentar, não, por mais que a gente produza muito toneladas e toneladas de grãos, isso não acabou com a fome no Brasil. Então é a letra C. Meu anjo,
Conta para mim aqui nos comentários. Esse curso tem ajudado você? Você está gostando das aulas? Então hoje nós finalizamos mais 2 aulas, aula 21 e aula 22. Você deve depois fazer o restante dos exercícios, tudo bem? São mais 10 exercícios para você treinar. Tem gabarito comentado na minha plataforma, feito com muito carinho para você. Deixa seu like aqui, é muito importante para o meu trabalho. Alguns alunos me perguntaram por que é tão difícil, né? Por que eu não posto mais aulas? Porque eu gravo essa aula de sábado, domingo, ou acordo antes da aula para poder gravar para vocês, sendo que eu trabalho viajando em outras escolas. Então, meu anjo, o seu carinho aqui é um incentivo muito importante para eu entender o quanto que eu estou alcançando vidas, e vidas que em breve vão poder conquistar o seu sonho da universidade pública. Um beijo para você e até mais!